Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Só Psicanálise. Nessa sessão aqui eu estarei respondendo e-mails que eu recebo com frequência. Voltarei ao hábito aqui no canal de responder os e-mails que chegam para mim com dúvidas relacionadas à psicanálise. O meu e-mail ele sempre está aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, tá bom? Bom, esse vídeo aqui ele vale um certificado de hora complementar, um certificado válido aí para sua faculdade, né? Caso você esteja precisando de hora complementar, mediante o pagamento de uma taxa simbólica de R$5. Mas aí, para você tomar o conhecimento de como você toma posse do seu certificado, você assiste ao vídeo e no último bloco eu estarei explicando como que você faz a solicitação do teu certificado, tá bom? Nesse vídeo aqui eu estarei falando sobre uma dúvida que é bem pertinente com relação à psicanálise, que inclusive eu até já falei sobre isso aqui no canal, né? Se eu não esteja enganado, eu já falei sobre essas questões, mas há muito tempo. Portanto, eu vou retomar esta temática, né? Porque de fato chegam vários e-mails falando sobre a credibilidade da psicanálise. Porque a psicanálise não é ciência, né? Porque existem tantas polêmicas em torno da psicanálise, né? E aí eu estarei conversando com vocês sobre isso, tá? Vejam bem, polêmicas, inversões, controvérsias, mitos sempre existiram em torno da psicanálise, né? Por que que isso se dá? Justamente porque a psicanálise ela não é pensada, ela não é construída matematicamente, ou seja, ela não é exata. O seu pensamento, o pensamento que abarca a psicanálise não é um pensamento matemático, não é um pensamento exato, não é um pensamento químico, não é um pensamento biológico, entende? Então a psicanálise ela não é objetiva, ela não é demonstrável concretamente, como no caso da matemática, onde a sua demonstração é concreta, como no caso da biologia, como no caso da medicina, como no caso da física, né? A psicanálise ela vai se alicerçar em fenômenos que são muito mais abstratos do que concretos. A psicanálise ela vai se alicerçar em fenômenos que são subjetivos e não objetivos. Ela vai se alicerçar em fenômenos que são desconhecidos, misteriosos, muitas vezes assustadores, né? Como assim, Caio? Assustadores. Em um processo de análise, muitas vezes o ser humano vai ao encontro daquilo que está nele, mas que ele não sabia que era dele, sabe? E diante disso, ele se assusta e muitas vezes até desiste do processo de análise, porque um processo de análise é dolorido. Por que que é dolorido? Porque é um processo em que favorece o encontro do sujeito com aquilo que há de mais repugnante nele. Não é só isso, obviamente. Claro que ele também vai tomar conhecimento de muitas coisas virtuosas que existem nele e que ele não sabia que existia, entende? Mas também ele vai ao encontro de suas mazelas. E isso provoca uma resistência quanto a entrar em contato com essas questões. E aí muitas vezes ele desiste do processo porque não suporta a angústia, entende? Então assim, a psicanálise ela vai se alicerçar também em fenômenos
que muitas vezes são assustadores, fenômenos que não estão aí no controle consciente, mas está fora de um controle consciente, entende? Então, assim, é por essas demandas que a psicanálise é atacada, é distorcida, é falsificada. Feitos que são oriundos da intencionalidade de alguns predadores, né? Enfim, estudiosos que tenham conhecimento de uma certa forma até aprofundado acerca da psicanálise, mas imputa sobre ela distorções, falsificações de modo intencional mesmo, sabe? Para desvalidar, para menosprezar, simplesmente porque a psicanálise não se assenta em princípios científicos que a medicina se assenta, por exemplo. Mas existe um porquê de ela não se assentar neste tipo de cientificidade. Muitas outras vezes a psicanálise ela vai ser distorcida, falsificada, menosprezada pelo imaginário popular, pelo imaginário do senso comum, que não tem esse conhecimento aprofundado da psicanálise, que não tem um aprofundamento significativo da psicanálise, mas demanda de certos julgamentos. Julgamentos que não têm base. Por quê? Porque não existe a profundidade nos estudos acerca da psicanálise. E aí é mais fácil julgar, demandar de argumentos superficiais do que se aprofundar, estudar, compreender o pensamento freudiano, o pensamento lacaniano, o pensamento kleiniano e tantos outros pensamentos que favorecem aí o campo da psicanálise. Vejam bem, gente, no século XIX, Freud ele estava elaborando a construção de um novo saber, né? Então, qual que era a intenção dele? A intenção dele era, de fato, criar uma disciplina científica que viesse a ter uma semelhança significativa com a medicina, já que ele era médico, já que ele era neurologista. Porém, no decorrer do desenvolvimento da psicanálise, houve barreiras mesmo que acabou diluindo esse status de cientificidade que Freud gostaria de demandar sobre a psicanálise, né? O que acontece? O inconsciente não seria passível de uma objetividade. E a cientificidade, pelo menos esta que abarca as ciências da natureza, como a medicina, a biologia, a química, a física, né? Esse tipo de cientificidade precisa necessariamente, né, que o seu objeto de estudo seja contemplado por uma objetividade, por certas normas, por certas convenções, né? Portanto, esse tipo de científico não promove voz a objetos, por exemplo, de natureza psíquica, porque os objetos de natureza psíquica são abarcados, são contemplados, né, por uma singularidade, por uma subjetividade, singularidade esta, subjetividade esta, né, que não alcança esses paradigmas científicos que abarcam aí a medicina. Como trazer os paradigmas científicos ao inconsciente, ao id, ao ego, ao superego, aos mecanismos de defesas, as estruturas que sustentam a personalidade. Esses fenômenos não são diretamente observáveis. Não há um exame ali que possa ser feito
para uma observação direta do inconsciente, né? Então o que é que acontece? Inegavelmente houve um avanço científico na dimensão biológica, como também na dimensão neurológica, no que diz respeito à participação de neurotransmissores na afecção mental. No entanto, quando a gente reduz o ser humano a uma produção de neurotransmissores, estamos aí cometendo uma generalização que é astuta, um reducionismo que é astuto, sabe? Gente, como generalizar uma espécie que é tão cheia de peculiaridades, que tem singularidade, que tem subjetividade, que não é um plural, que é sim um plural, mas dentro do plural tem as suas peculiaridades, a sua singularidade. Como objetivar o aparelho psíquico, né? Então veja, apesar do avanço científico no âmbito da neurofisiologia, esta neurofisiologia não dá conta de explicar o ser humano e suas especificidades. Apesar do avanço científico que se dá cada vez mais na dimensão da medicina no geral, né? Mas isto por si só não dá conta do ser humano e suas especificidades psíquicas. Essa dimensão fisiológica, anatômica, biológica, por si só não dá conta de explicar o ser humano e suas especificidades, sua singularidade, porque essa dimensão fisiológica, anatômica, biológica não alcança essas especificidades. Então veja, a psicanálise ela não é uma ciência incorporada a um paradigma científico. Por quê? Porque ao enquadrar a psicanálise nessa modalidade, este feito faria com que ela viesse a perder a sua especificidade para tratar de algo tão inexato que é a psique humana. Então, como padronizar, né, singularidades do modo de ser? Como padronizar singularidades do modo de funcionamento da psique do ser humano? Como padronizar esta dinâmica que é singular em cada ser humano? Esta dinâmica da psique de cada ser humano. Então veja, se a psicanálise ela fosse científica, pouco daria para especular na psique humana. Pouco daria, tá? Para alcançar esse status de cientificidade, ela teria que obedecer muitas normas, inclusive a de não adentrar na subjetividade, não adentrar na singularidade. Então, o ser humano ele é complexo demais para ser tratado a partir de uma objetividade, entende? É como diz Dor, a psicanálise ela é invalidada como ciência porque ela de fato não segue os parâmetros da medicina, né? Mas o que é que acontece? Isso não significa dizer que a psicanálise não adota um rigor técnico. Isso não significa dizer que a psicanálise não adota exigências na formação de suas teorias. Vejam bem, a metapsicologia freudiana, ela não é científica. De fato, ela não é científica. Ela é metafísica, sabe? Não existe a possibilidade de comprovar objetivamente a existência do inconsciente. Por isso ela não é científica, ela é metafísica. Esse inconsciente, ele é desvelado de modo minucioso, de modo parcial, de modo empírico, na experienciação ali de um processo de análise. E
este desvelamento é singular, é diferente. O modo como se dá é diferente em cada ser humano. E aí, gente, como indicação de leitura, eu deixo para vocês uma obra perfeita da Elizabeth Roudinesco. Obra esta nomeada como Por que a Psicanálise? É uma indagação, o título da obra, né? Por que a psicanálise? A Elizabeth Roudinesco, ela é uma historiadora bem importante, considerada até a mais importante da psicanálise, né? Uma psicanalista francesa, graduada em letras, né? Graduada em linguística. Ela é mestra, ela é doutora pela Universidade de Paris. Ela publicou a história da psicanálise na França. Ela recebeu vários prêmios por biografias de Jacques Lacan, de Freud, né? E aí vale muito a pena ler essa obra. Por que a psicanálise? E aí eu vou deixar aqui no comentário em destaque um link de uma resenha. Se você quiser ter um conhecimento antes de adquirir a obra, né? Se você quiser ter um conhecimento do que é que se trata esta obra, tem uma resenha que é da Virginia Renner, né? Onde a sua resenha traz de modo abrangente as peculiaridades da obra da Elizabeth Roudinesco. Então eu vou deixar o link aqui para que você faça uma leitura desta resenha, tá bom? No próximo bloco eu vou explicar para você como que você solicita o teu certificado de hora complementar pelos estudos aportados por este vídeo e por estas leituras que eu estou indicando aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, então aí está o modelo do certificado que contempla este vídeo, né? Vocês veem aqui, ó, credenciado pela Portal do Saber com Sabor, o CNPJ, né, para validar a empresa. Esta é a minha empresa, certo? E aí o que é que acontece? Este certificado reconhece que Caio Fernando Silva de Araújo concluiu com êxito 1 hora do minicurso autoinstrucional, Psicanálise é Ciência, em 29/7/2022. Bom, gente, vejam bem, aqui está a minha assinatura, o carimbo, certo? Como diretor da Portal do Saber com Sabor. Como que faz para você solicitar o teu certificado? Todas as informações irão estar aqui sedimentadas no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você envia o Pix, certo? A chave Pix vai estar aí no comentário em destaque. Envia o Pix no valor de R$5. O comprovante de pagamento você manda pelo WhatsApp, que vai estar aí registrado no comentário em destaque, certo? E aí você me manda o teu nome completo e o título do vídeo. Eu preciso, gente, do título do vídeo para saber sobre qual vídeo você está fazendo referência, certo? Por quê? Porque tem outros vídeos aqui que irão também serem contemplados por certificado. Então, se eu não tenho o título do vídeo, eu não vou saber sobre qual vídeo você faz referência. Então, mande para mim o comprovante de pagamento, o título do vídeo, Psicanálise é Ciência, certo? Para eu saber, inclusive, as horas que contempla este vídeo, certo? E aí, de imediato, no mesmo dia, você vai receber o teu certificado em 2 formatos de imagem, certo? E em formato PDF, tá bom? Então, basicamente, é este o procedimento para que você venha tomar posse deste teu certificado. Por que eu coloquei 1 hora? O vídeo não vale 1 hora.
né? O vídeo não chega a ser 1 hora de elucidação, mas eu estou contando com as leituras, as quais eu indiquei no vídeo, certo? Contempla também a seção de estudos que faz referência a essa temática, tá bom? Então, é isso, gente. Para além disso, no comentário em destaque, você vai encontrar outras informações adicionais, tá bom? Como meus outros projetos, bem como o meio de contato comigo para sessão de psicoterapia. Eu sou psicólogo clínico, trabalho 100% online, minhas sessões são 100% online, tá bom? Então, se você estiver aí acometido pelo desejo de passar por um processo psicoterápico, entre em contato comigo para tomar informações, né, maiores sobre este processo, certo? Bom, é isto, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.